que você se prepare, porque a mensagem de hoje, ela vai mexer com as estruturas espirituais e com os conceitos de religião que você tem. E eu espero que lá fora ninguém queira me bater. Eu tenho muitos guarda-costas. Mas a mensagem de hoje vai mexer com nossa estrutura. E esse é o objetivo. Então se prepara. Aperte o cinto. Vamos decolar no estudo da palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar. Feche seus olhos, ora comigo. Nosso Pai, o teu livro sagrado se encontra aberto em nossas mãos. Ele chegou até nós por um milagre. O Senhor quis preservar os textos que aqui se encontram. E nessa manhã, ao estudarmos mais uns desses textos, queremos suplicar que a tua vontade se cumpra em nossa vida. Queremos pedir que o teu evangelho brilhe forte em nosso coração. E que nós descobramos nesta manhã o segredo da salvação e da vida eterna. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2. Talvez você está aí com o seu aplicativo. Abra então aí o aplicativo em Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler 2 versos e aproveitando faremos um exercício. Como é que eu posso ser salvo? O grande desejo de todo cristão um dia é estar na eternidade. Mas eu não sei quanto tempo você tem de cristão, de adventista. Talvez você tenha 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos. E talvez você não conseguiu ainda entender o segredo da salvação. E como é que Deus nos salva? Essa é uma dúvida constante que paira na mente de muitos cristãos. Como que finalmente eu posso ser salvo? Porque quando eu olho para as páginas da Bíblia, eu encontro homens como Daniel, como José, como Paulo. E quão distantes estamos desses homens? Eles estão salvos. E nós? A gente, quando se compara, nós parecemos anões espirituais. A nossa fé é pequena. Nós caímos constantemente. E todas as vezes que a gente abre esse livro, saltam gigantes. Como, pastor, que eu na situação que eu estou nessa manhã, como que eu vou ser salvo? Bom, essa pergunta que nós vamos responder. E vamos ler 2 textos. Vamos começar aqui. Efésios 2, 8 e 9. Queria que você lesse comigo. E você que está aí nos acompanhando em uma de nossas igrejas, onde quer que você esteja, leia também junto conosco esse texto. Leia comigo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nosso exercício nessa manhã vai ser decorar esses 2 versos. Se você não sabe nenhum verso da Bíblia de cor, você vai embora hoje sabendo 2 versos. Vamos de novo? Mas ficou muito fraco. Tem gente que nem falou. Juntos. Porque graças sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se... Tá, vai ficar mais difícil agora. Vamos lá. Porque pela sois salvos mediante a... Isso não vem de... É o quê? Não de quê? Para que ninguém se... Ok, vai ficar mais difícil. Porque... Não, volta, está errado. Porque pela graça sois salvos. Isto é o quê? Não é de quê? Para que ninguém se... De novo, e aí acaba. Chega também, né?
Porque ok? Decorou? Então você pode ir embora. Tudo que você precisava aprender hoje é isso. Bom, como um bom professor, eu tenho que testar os alunos, né? Deixa eu fazer um teste. Agora a resposta vai ser sim ou não. E seja rápido e espontâneo, tá bom? Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Né? Espontâneo e rápido. A pergunta é: guardar a lei de Deus me ajuda na salvação, sim ou não? Ok. Segunda pergunta: dar dízimos e oferta ajuda na minha salvação? Terceira pergunta: fazer trabalho missionário, dar estudo bíblico ajuda na minha salvação? Alguém está errado nesse auditório. Porque está uma mescla danada de sim e não. Vamos de novo. Recapitulação é a lei do aprendizado. Guardar a lei de Deus ajuda na minha salvação? Não, irmãos. Ué, você já esqueceu o verso que você decorou? Você acabou de decorar o verso. De novo. Dar dízimo e oferta ajuda na minha salvação? Não, irmãos. Você é salvo pela graça. Fazer trabalho missionário ajuda na minha salvação? Não. Você é salvo pela graça. Se você pudesse fazer algo para ser salvo, salvação não seria seria por o quê? Obras. E a igreja adventista não ensina a salvação pelas obras. Para com isso. Muitos acham que ensinamos, nós não ensinamos. Nós ensinamos salvação pela graça. É isso que a Bíblia ensina, não só Paulo. Essa verdade é tão radical que o dia que você entender, você nunca mais será o mesmo cristão, o mesmo adventista. E se tem adventista ou cristão dentro da igreja que leva uma vida desgraçada, uma vida sofrível, é porque não entendeu ainda o Evangelho. Porque Cristo não libertou você para viver essa vida que você talvez viva. E sabe por que todo sábado, quando a gente vai pregar na igreja, a gente encontra um monte de cristão cabisbaixo, querendo abandonar a igreja, que não estuda a Bíblia, não lê lição, não faz trabalho missionário, não dá dízimo. Sabe por quê? É porque nunca entendeu como é que salvação funciona. Não existe texto mais radical na Bíblia do que esses 2 versos do apóstolo Paulo. Nada do que você faça poderá ajudar na sua salvação, porque se puder, é salvação pelas obras. Jesus não só contou essa história, ele viveu uma história. Ele estava no Calvário, na sexta-feira, crucificado entre 2 homens. A princípio os 2 injuriavam a Cristo, mas em algum momento, aquele que a tradição chama de bom ladrão, eu não sei se tem ladrão bom, né? Mas a tradição chama de bom ladrão. Ele começou a observar o porte de Cristo, o comportamento dele. Como Jesus orou pelos soldados que o crucificaram, quando Jesus se preocupou com sua mãe João ao pé da cruz, quando Jesus apresentou palavras para aqueles que ali passavam de bondade e cortesia, e o coração dele começou a ser tocado. Em dado momento, esse toque do Espírito arrancou dele uma gratidão tamanha, que ele disse assim para Jesus: Senhor, quando vieres em teu reino, o Senhor é rei. Eu reconheço que o Senhor é rei. Quando vieres em teu reino, o Senhor se lembra de mim? O que Jesus disse para ele? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
Eu pergunto, aquele ladrão morreu na sexta-feira? Morreu ou não? Morreu. Está salvo ou não? Irmão, está salvo ou não? Jesus falou a verdade ou mentiu para ele? Então ele está salvo? Tá bom, está salvo. Mas espera aí. Quantos sábados esse ladrão guardou? Quantos? Quanto dízimo devolveu? Quantos estudos bíblicos deu? Não, isso é injusto. Ele não fez nada e está salvo. E o fariseu faz tudo e não está? Por que ele está salvo? Porque você não é salvo pelas obras. Uma poesia dizia que esse foi o maior ladrão do mundo, porque ele roubou a vida inteira e na hora da morte roubou a salvação. Não, a poesia está errada. Ele não roubou a salvação. Ele aceitou aquilo que é oferecido de graça. Ah, meus queridos, como nós precisamos olhar para esse livro e entender essa verdade. Nada do que você faça pode ajudar na sua salvação. E sabe por que tem tantos cristãos desesperados dentro da igreja? Porque eles não conseguem fazer as coisas que eles acham que deveriam estar fazendo para serem salvos. Essa semana eu não guardei a lei. Essa semana eu contei uma mentira. Essa semana eu tratei mal fulano e ciclano. Eu estou perdido. Quem diz que você está perdido ou salvo por causa das obras? O Evangelho nos ensina que nós não seremos salvos por praticarmos boas obras e nem seremos condenados por praticarmos as más. Porque não são obras que definem a salvação de alguém. Vamos deixar que Ellen G. White nos fale também. O que escreveu Ellen G. White? O que é justificação pela fé? Que nós podemos colocar como um sinônimo de salvação. Ela diz assim: é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que por si mesmo ele o quê? Não pode fazer. Isso é salvação. O que é salvação para Ellen G. White? É pegar a glória do homem, a sua justiça, as suas melhores obras e lançar na terra, lançar ao pó e fazer por ele aquilo que ele mesmo não pode fazer. Eu visitei em Roma essa escadaria. Os italianos a chamam de Scalera Sancta. Segundo a tradição, um anjo trouxe essa escadaria de Jerusalém para Roma, segundo a tradição católica. E essa escadaria originalmente estava em Roma, ou melhor, Jerusalém. Trouxe de Jerusalém para Roma. E originalmente essa escadaria estava em Jerusalém. E teria sido a escada que o Cristo desceu após o julgamento. Então a tradição católica ensina que aquela escada que Jesus desceu após Pilatos lavar as suas mãos, um anjo pegou essa escada e levou para Roma. E ela hoje está ali, do outro lado da rua, do batistério octogonal, atrás da Basílica São João de Latrão, ou San Giovanni in Laterano. E o que ensina a tradição católica? Todo aquele que subir essa escadaria de joelhos, quando ele alcançar o topo da escada, ele tem o perdão dos seus pecados. Salvação pelas obras. No século XVI, um monge agostiniano chamado Martim Lutero, entendendo esse ensinamento da Igreja Católica, ele foi subir essa escada de joelhos.
Ele havia comprado uma penitência. E enquanto ele subia essa escada de joelhos, o que é que aconteceu? Deixe que Ellen G. White conte. Lutero, ele ouviu uma voz claramente que disse para ele: o justo viverá pela fé. E quando ele ouviu esta voz, o justo viverá pela fé, ele ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. E desde aquele tempo viu mais claramente do que nunca dantes a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante em que, irmãos? Eis o segredo da salvação. Quer ser salvo? Você tem que confiar exclusivamente nos méritos de Cristo. Não são os teus méritos, não são as tuas obras, são as obras de Cristo. Todo aquele que entrega a sua vida a Cristo e o aceita como Salvador, quando ele for diante do juiz de toda a terra, e Deus nos for julgar, ele não nos verá, nem nossas obras, ele verá a Cristo e suas obras, e como ele não pode condenar o Filho, ele te salva por tabela. É isso que salva você, é Cristo em você. Você sem Cristo não é nada. Você pode guardar a lei de Deus, você pode não matar, não roubar, ser fiel à tua esposa, pode dar dízimo e ter 30% de pacto, pode fazer trabalho missionário, trazer 40 almas por ano, ser ancião de igreja, você pode ser um rato de igreja, nada vai adiantar. Isso não pode ajudar uma vírgula na sua salvação, porque você é pecador, você depende da graça de Cristo, e enquanto Cristo não habitar esse coração teu, você está condenado, totalmente condenado. Você só pode ser salvo se Cristo habita no coração, porque é a nossa fé nos méritos dele, no que ele fez, que vai nos salvar. Mais nada.